noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Robson Pereira, sou fundador do canal Semeando Luz e estamos começando mais uma palestra aqui para vocês no nosso canal Semeando Luz. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal, continue nos apoiando. Gratidão enorme para todos que estão nos seguindo aí no canal, se inscrevendo no nosso canal. Para a gente é um prazer enorme poder divulgar um pouco do Espiritismo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, né? A obra que mudou a história do Espiritismo, de Allan Kardec. Já está na tela aí para vocês. E antes de começar, a gente vai fazer a nossa oração diária para que Deus, através dos Espíritos, possa estar nesse local. Então, antes de começar, vamos à nossa oração. Querido e amado Deus, estamos aqui para trazer um pouco da Tua Palavra, um pouco do Espiritismo, um pouco de paz, que essas palavras possam trazer paz, possam trazer esperança, possam trazer uma vontade no nosso interior de dias melhores, para que a gente consiga, meu Deus, ter uma vida melhor nesse mundo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, tocar no coração de cada um, para continuar a sua obra, para fazer aquilo que o Espiritismo prega, que é a caridade, que é a fraternidade, que é o amor entre as pessoas, né, que a gente precisa muito. Então esteja conosco essa noite, me usa, Deus, para poder trazer as suas palavras através dos Espíritos, falar um pouco do Espiritismo, falar um pouco do Livro dos Espíritos. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Então vamos lá, pessoal, a gente começando a nossa aula de hoje, né, sobre o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Por que esse livro é tão importante para o Espiritismo? Vamos lá. Esse livro ele é considerado a obra fundamental da doutrina espírita. Por quê? Foi através desse livro que o Espiritismo se difundiu no mundo afora, né? Então, foi através desse livro, que é escrito por Allan Kardec, publicado no dia 18 de abril de 1857, ele é o marco inicial do Espiritismo, porque ele trouxe para nós, né, a ideia do Espiritismo que a gente conhece até hoje. E desde então, esse livro ele orienta, inspira milhões de pessoas do mundo afora, até hoje. O Livro dos Espíritas. Antes do livro existir, Kardec, como a gente já falou nas aulas anteriores, nas palestras anteriores, inclusive se você quiser, eu vou deixar o card aqui em cima, falando sobre o livro que a gente postou no vídeo passado, no domingo passado, falando sobre a história de Kardec. Lá vai contar um pouco das mesas girantes, enfim, de tudo que o Kardec fez antes do Espiritismo. Então, assim, ele já investigava há um tempo atrás os fenômenos espíritas, e com essas investigações, centenas de perguntas foram surgindo, né? Ele foi anotando ali, como a gente já falou na aula passada, ele gostava muito de anotar. Então ele foi anotando essas perguntas, essas dúvidas que ele tinha, que por que ele está fazendo essa questão de anotar? Porque ele precisava organizar o conhecimento. E aí, depois que ele foi escrever o livro, que ele definiu que ele iria escrever o Livro dos Espíritas, ele pegou essas perguntas, né, que ele tinha anotado, e começou a fazer essas perguntas. Então, assim, não foram feitas por curiosidade, foram feitas para ele aprender, para ele entender sobre o Espiritismo. Cada pergunta tinha um propósito elevado, então nenhuma pergunta era em vão, todas tinham um propósito que ele queria entender ali, e ele buscava a verdade sobre Deus, o homem e o futuro. Né? Então, Allan Kardec foi um instrumento, mas as perguntas vieram no coração. Né? Então, assim, ele queria entender, buscar a verdade sobre Deus, homem e futuro. Guarda essas três palavras, que mais na frente a gente vai ver como que o Livro dos Espíritos foi definido. Isso aí vai nos ajudar a entender, tá bom? Seguindo aqui, o controle universal dos ensinos dos Espíritos. Como que Kardec fez para ter certeza do que ele estava fazendo, das perguntas que ele estava fazendo, se estava sendo respondida da forma correta, quem deveria ser respondida, que eram os Espíritos, né? Então, como é que foi feito ali? O que ele fez? Ele pegou médiuns espalhados na Europa inteira, então pegou em Paris, em Lyon, em Genebra, em Bruxelas, em Bordeaux, e ele mandava as perguntas para esses médios, sem um médio saber do outro. Então, o médio de Paris não sabia que o médio de Bruxelas também estava recebendo as perguntas, enfim, de Lyon, em Genebra. E aí, através disso, ele começava a mandar as perguntas, né? Então, ele perguntava lá, fazia uma pergunta, que está no livro, se
a resposta fosse igual de todos os médios, ele tinha certeza que estava correto, que realmente eram os espíritos falando com ele. E daí ele começou a anotar as respostas baseado nisso. Então, como o texto está falando para nós aí, Kardec não aceitava nada por intuição ou entusiasmo. Ele aplicou um método rigoroso e inédito, né, que é isso que a gente falou. Perguntas idênticas foram enviadas a médiuns diferentes em lugares distintos, sem que soubessem dos outros e sem qualquer contato. Só aceitava o ensinamento quando as respostas coincidissem de forma independente, ou seja, só quando as respostas batiam entre os médiuns era que ele acreditava que realmente a resposta tinha vindo dos espíritos. Voltando aqui do Livro dos Espíritos, na primeira edição, a gente já falou, foi em 1857, né, após anos e anos de pesquisa aí de Kardec, começou lá com as mesas girantes e foi até chegar na conclusão final, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos. Ele lançou em abril de 1857, pela livraria Didier, na França, em Paris. Foi recebido com curiosidade por várias pessoas e também por ceticismo, né? Ainda mais naquela época que o conhecimento da Igreja Católica sendo predominantemente no mundo, então, assim, essa questão tinha bastante ceticismo sobre o espiritismo, né? E foi o início de uma obra que transformaria milhares de vidas até hoje, né? Até milhões de vidas, perdão, até hoje, né? Então, o espiritismo até hoje, assim, esse livro, ele norteia toda a base do espiritismo que a gente conhece, como eu falei na aula passada, na palestra passada, nada que tem do espiritismo, a sua base está no Livro dos Espíritos. Então, tudo que é feito, né, se você quer montar uma palestra, vai ser que eu montei, se você quer escrever um livro, se você quer fazer qualquer coisa, a sua base legal é o Livro dos Espíritos, né? Isso falando de espiritismo. Em 1860, ele lançou uma segunda edição, né, assim, por que ele fez isso? Não que Kardec mudou, igual a gente vê hoje, tem um livro de primeira edição, segunda edição, às vezes altera a história, não era isso. O que Kardec fez nessa segunda edição? Ele revisou e aprimorou toda a obra, corrigindo detalhes e melhorando a linguagem para facilitar a compreensão. Incluiu um importante aviso ao leitor, explicando métodos e os cuidados necessários ao estudo espírita. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou a metodologia que ele utilizou ali e trouxe para o livro. As perguntas e as respostas permanecem as mesmas, pois Kardec não muda uma linha sem confirmação dos espíritos. Então, assim, ele não alterou nada de conteúdo do livro, ele apenas categorizou o livro, deixou ele, colocou ele sobre o aviso ao leitor, para explicar o método que ele utilizou para fazer as perguntas, como é que ele obteve as respostas, enfim. Foi isso. E com isso, a obra ganhou mais clareza, rigor e força, consolidando-se como a base da doutrina espírita. Né? Com isso, ele conseguiu provar para as pessoas que o trabalho que ele estava fazendo era sério e que, de fato, ele não era nenhum charlatão, né? E por que uma nova edição? Aprimorar a clareza e precisão, corrigir imperfeições materiais, reforçar o método e os princípios, que a gente vai falar daqui um pouco, atender ao crescimento do número de leitores e estudiosos, que ficaram curiosos sobre o tema. Seguindo aqui, a estrutura do livro. O Livro dos Espíritos ele não é um livro cheio de histórias, é uma obra de estudo, por isso Kardec organizou tudo em ordem, lógica e método. Ele dividiu primeiro em 4 partes, lembra que eu falei lá atrás? Guarda essas palavras que a gente vai precisar: Deus, mundo, espírita, leis morais, esperança e consolações. Então ele dividiu o livro nesses tópicos, em 4 partes, nessas 4 partes: Deus, mundo espírita, leis morais, esperança e consolações. Ao todo, né, são 1.019 perguntas e respostas, todas numeradas, claras e objetivas, formando um verdadeiro tratado. Então, sim, 1.019 perguntas divididas nessas 4 partes. Então, tem perguntas ali que é sobre Deus, tem perguntas que é sobre o mundo espírita, perguntas que é sobre leis morais, perguntas que é sobre esperança e consolações. Linguagem simples e acessível, ele tentou deixar numa linguagem mais fácil possível, né, para a compreensão de todo mundo. E tinha um objetivo definido, que era ensinar a doutrina espírita para o maior número de pessoas possíveis. Né, de forma racional, de forma inteligente, colocar a gente para poder pensar. Né, então, ensinar a doutrina espírita de forma racional, sem imposição de crenças ou dogmas.
Então, foi essa estrutura que ele utilizou para poder fazer o livro, né? Dividiu em 4 partes, as 1.019 perguntas e respostas, tentou deixar numa linguagem mais simples possível, com um objetivo definido, que era atingir o maior número de pessoas de forma racional, sem se preocupar ali com questão de religiosidade, né? Enfim, tudo isso, tá bom? Continuando aqui, a difusão e o impacto. O Livro dos Espíritos ultrapassou fronteiras e transformou vida. Rapidamente traduzido para vários idiomas, ele chegou na Europa, nas Américas e em outras partes do mundo, né? Tanto que no Brasil hoje o número de espíritos aqui é muito alto, né? Estudiosos, religiosos, filósofos e o povo simples encontraram as respostas dos espíritos cansados, esclarecimento e esperança. Então, sim, até então, antes do espiritismo, essa parte ligada ao mundo espiritual não era bem definida, né? A Igreja Católica ali, ela não deixava em muita tona esse tema. Então, o Livro dos Espíritas e as perguntas que Allan Kardec fez para os espíritos e teve as respostas, ele conseguiu desmistificar isso e fazer com que isso se popularizasse, né? Mundo afora. Então, até hoje, o Livro dos Espíritos, com certeza, falando de espiritismo, é o livro mais conhecido de todos, é o mais popular. Por que o livro continua atual? Porque as respostas são até hoje, né, válidas para a gente. Porque ele fala: o coração humano é universal e atemporal, orienta e consola, acompanha ciência e razão. Então, assim, fala ao coração. Nós somos humanos, então, hoje, daqui a 1000 anos, a gente vai ter um coração, vai falar o nosso coração. Por isso que ele é universal e atemporal. E com isso, o que ele vai fazer? Ele vai nos orientar e vai nos consolar, acompanhando através da ciência e da razão. Então, sim, ele tem tudo que o ser humano necessita ali para poder seguir na doutrina espírita. Pacto Mundial, né? Desde o seu lançamento, a gente já falou que ele já foi, o Livro Espírita já ultrapassou as fronteiras, a gente falou agora mesmo aí, já veio para a Europa, para a América, enfim, para várias partes do mundo. E desde então, ele tem presença global, traduzido para mais de 60 idiomas, em mais de 100 países, milhões de leitores, eles são citados por milhões de leitores, por várias culturas, várias religiões. Base das obras da codificação, né, a fundação que sustenta todas as demais obras de Allan Kardec e a doutrina espírita. Como eu falei, todo livro da doutrina espírita ele tem que ser baseado no Livro dos Espíritos. Então, ele é um alicerce para a base para todos os livros que existem. E transforma vidas, né, através do espiritismo. Então, esse aí é o mais importante, né? Tem até aqui do lado, que a gente deixou lá na América, do Canadá, Argentina, na Europa, difundido desde o século XIX, forte presença em Portugal, França, Espanha, Itália, na África, na Ásia, enfim, ele é global, está no mundo inteiro. Agora, para refletir, né, diante disso que a gente falou, do Livro dos Espíritos, o que a gente pode tirar de reflexão que Kardec fez, né, que a gente pode aplicar na nossa vida, seja ela na doutrina espírita, seja ela em casa, no trabalho, enfim. Primeiro, a gente precisa se conhecer para evoluir. Sem o conhecimento, sem a gente se conhecer, nos conhecermos no nosso interior, a gente não vai conseguir evoluir como pessoa, né? Isso acho que é figurinha repetida, todo mundo fala isso, mas a gente sabe que, de fato, a evolução começa dentro da gente, né? Viver com mais sentido, porque você vai entender melhor o sentido da vida, por que a gente está aqui, né? Qual que é o intuito dessa vida nossa, por que a gente está aqui nesse momento, o que a gente está passando, por que a gente está passando por determinadas situações. É um guia seguro, né? Qualquer dúvida que você tiver, você pode procurar lá, que você vai encontrar uma palavra, se você vai encontrar alguma coisa ali que vai te trazer um porto seguro, que vai te trazer uma calma, que vai te trazer uma paz. E o convite à ação, né? O convite à ação que a gente fala aqui, que é te ajudar, te convidar a ser mais fraterno, ser mais caridoso, enfim, que é o que a doutrina espírita prega também, né? Então, assim, essas são as lições, as 4 lições que eles traz para nós aqui de reflexão, do Livro dos Espíritos. Agora, uma pergunta para você. Eu quero que você responda, se você quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Aliás, pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilha.
De que forma os ensinamentos do Livro dos Espíritos já estão transformando a sua vida? Eu quero que você me conte nos comentários, tá bom? Todos vocês. Me digam aí. E estamos caminhando para o fim da nossa aula, estamos chegando aí no penúltimo slide, então vamos agora ao resumo da nossa aula. Na aula de hoje a gente viu sobre o Livro dos Espíritos, né, escrito por Allan Kardec, que ele nasceu da busca e do método. Por que da busca e do método? Da busca de Allan Kardec em encontrar respostas sobre o Espiritismo. Começou lá com as mesas girantes, né, analisando os fenômenos, e veio até fundar a doutrina espírita. Então, assim, ele tinha muitas perguntas, muitos questionamentos, sempre de forma racional, que eu gosto de falar sempre aí, a gente viu sempre. Então, precisava, de forma racional, dessas respostas na mão. Então, para isso, ele desenvolveu um método, né, que foi o que a gente falou lá, que ele pegou todos os médiuns que tinham na região, sem um saber do outro, fez as perguntas, e se as respostas fossem iguais, ele estava ok. Né, o livro com 1019 perguntas e respostas, controlado pelos espíritos. Os ensinamentos passaram pelo rigoroso controle universal, garantindo seriedade, unidade e coerência. Como a gente falou, ele só dava como validado se todos os médiuns falassem a mesma resposta para a pergunta. Duas edições, uma proposta, a primeira em 1857, depois em 1860. E a de 1860 ele deixou o livro um pouco mais com os métodos que ele utilizou para fazer as perguntas e as respostas, enfim, ele deixou o livro mais, como a gente vai falar assim, com mais questões para ele realmente provar, não, realmente eu usei esse método, eu fiz isso e fiz dessa forma, tá bom? Estrutura clara e completa, dividiu o livro em 4 partes, que a gente já falou, e com isso ficou mais fácil ler as perguntas. Se você quer perguntar sobre Deus, você vai já na divisão, enfim, ficou mais fácil. Difusão e impacto mundial, ele difundiu esse livro no mundo inteiro, e hoje a gente viu lá que mais de 100 países, mais de 60 traduções em todos os continentes. Enfim, ele é um livro sensacional. Atual, necessário e transformador, né, que a gente viu que ele é atemporal, ele fala aos nossos corações, ele tem uma base ali para poder nos acalmar. Então, enfim, é um livro completo. Beleza, pessoal? E antes de finalizar, eu quero aqui trazer para vocês a nossa prece final, antes de falar do nosso próximo tema, tá bom? Que a gente vai falar com vocês. Então, antes do próximo tema, eu quero que a gente se concentre agora para a gente fazer uma oração. Se você tiver um copo com água e desejar, eu vou deixar do lado aí para a gente fazer a nossa oração final. Muito obrigado de coração para todos que estiveram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E vamos para a oração. Deus, obrigado por mais esse encontro aqui, meu Pai. A gente entende que o que a gente pretende aqui é trazer um pouco de acalento, um pouco de paz, um pouco de transbordo da paz divina para as pessoas através das suas palavras. A gente pretende aqui trazer, né, os tópicos sobre o Espiritismo de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma que não fique pesado, que a gente possa entender e ajudar a difundir o Espiritismo no Brasil e no mundo. O Senhor continue nos abençoando. Obrigado a todos que se inscreveram no nosso canal, que curtiram, que comentaram. Muito grato por tudo. E aqui, se for da sua vontade, Deus, que a nossa alma continue evoluindo da forma que está evoluindo. O Senhor sabe o propósito que a gente tem, que é ajudar as pessoas. A gente entende que o nosso Brasil, não o mundo todo, mas o nosso Brasil passa por um momento muito difícil. A gente sai nas ruas e vê pessoas aí passando fome, passando frio agora nesse período. Então, se o Senhor possa nos ajudar de alguma forma, para a gente ajudar essas pessoas através da nossa campanha, através de tudo. O que nós desejamos. Muito obrigado por todos que estiveram conosco. Que assim seja. E aí, voltando aqui, pessoal, para o nosso último slide,
Próxima aula, quem é Deus, segundo o Espiritismo, tá bom? Nós vamos trazer um tema muito interessante. Deus, assim, a gente vê já vários tipos de Deus, né, que existem. Então, assim, tem os deuses lá gregos, tem vários deuses, né? Tem um Deus da Bíblia, tem o nosso Deus, um Deus da Igreja Católica, enfim. Na próxima aula a gente vai trazer quem é Deus segundo o Espiritismo. Aí eu espero que você não perca. Vai ser uma aula muito agradável também. Hoje a gente já está preparando o material. E eu espero vocês no próximo domingo, aqui no seu canal Semeando Luz. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, comentar. Muito importante para o canal. Obrigado a todos e tenha uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia.